Existem criminosos que roubam dinheiro, outros roubam carros, outros roubam vidas. E existe um tipo mais raro, o que rouba alguma coisa ainda mais sensível do que tudo isso: a autoridade do Estado. Esse foi o caso de Redouane Faïd. Ao longo dos anos, seu nome deixou de significar apenas assalto, prisão ou reincidência. Passou a significar algo muito mais incômodo para a França: a ideia de que um homem podia estudar o sistema, decorá-lo, humilhá-lo e fugir dele diante das câmeras, diante das grades, diante da própria máquina penitenciária. E aqui está o primeiro grande plot twist desta história. Redouane Faïd não se tornou lendário porque fosse invisível. Pelo contrário, ele se tornou lendário porque transformou a fuga em espetáculo. Cada evasão parecia dizer a mesma coisa: não eu sumi, mas eu mostrei ao mundo que vocês não conseguem me conter. Redouane Faïd nasceu em 1972, na França, e cresceu num ambiente suburbano marcado por marginalização, tensão social, criminalidade de bairro e sensação de exclusão do centro simbólico do país. Isso não explica nem absolve o que ele se tornaria, mas ajuda a entender a moldura em que a figura se formou. Faïd não surgiu como um criminoso mítico desde o começo. Ele começou dentro de circuitos muito mais comuns de delinquência, assaltos, redes de crime e ascensão dentro da economia ilegal urbana. O que o tornou diferente não foi apenas a violência ou a reincidência. Foi a mistura entre ambição criminal, disciplina, imaginação tática e uma espécie de narcisismo operacional. Ele não queria apenas cometer crimes. Queria parecer alguém saído de um filme de gangsters. Queria construir estilo, método, reputação. E isso é essencial, porque Redouane Faïd não foi apenas um bandido que escapou algumas vezes. Foi um homem que pareceu viver tentando transformar a si mesmo em personagem. Para entender por que figuras como Faïd ganham tanta força simbólica, é preciso olhar também para o ambiente de onde surgem. As periferias urbanas francesas, especialmente em certas décadas, não eram apenas espaços de pobreza material. Eram espaços de distância psicológica em relação à promessa republicana. A França falava de igualdade, cidadania, integração, mas muitos desses bairros viviam outra experiência: controle policial frequente, poucas oportunidades reais de ascensão, identidade suspeita, abandono estatal misturado com presença repressiva. Esse tipo de ambiente não produz automaticamente grandes criminosos, mas produz uma relação muito particular com a autoridade. A lei deixa de ser percebida como estrutura legítima compartilhada e passa a ser vista muitas vezes como força externa. E quando isso acontece, certos indivíduos não apenas entram na criminalidade, entram também numa relação quase competitiva com o Estado. Não basta sobreviver fora da lei, é preciso humilhar quem representa a lei. Faïd parece ter entendido cedo que, em certos contextos, o crime não dá apenas dinheiro, dá status, dá lenda, dá resposta ao sentimento de invisibilidade. Uma das partes mais reveladoras da história de Faïd é a sua conhecida obsessão pelo cinema de crime, especialmente filmes de assalto, perseguição e gangsterismo estilizado. Isso pode parecer detalhe de perfil, mas não é. Porque, em certos criminosos, a imaginação estética muda a forma de agir. O crime deixa de ser apenas instrumento de ganho e passa a ser também performance de identidade. Faïd parecia olhar para o submundo não apenas como oportunidade, mas como palco. Não queria ser apenas eficaz, queria ser lembrado. Queria operar com o tipo de frieza, ritmo e encenação que o público associa a filmes de assalto bem coreografados. Isso importa muito porque ajuda a explicar o formato das suas fugas. Elas não foram simplesmente tentativas desesperadas de escapar. Elas tiveram algo de teatral, de cinematográfico, de gesto simbólico contra o sistema. Quando um criminoso começa a pensar a própria biografia como filme, cada ação deixa de ser apenas funcional, passa a ser também imagem. Mas seria um erro enorme imaginar Redouane Faïd apenas como um narcisista do crime, porque homens assim, quando sobrevivem por muito tempo, raramente sobrevivem só com ego, sobrevivem com disciplina. E disciplina, no seu caso, significava observação, espera
cálculo, leitura do ambiente, preparação paciente e enorme atenção aos padrões de rotina. Isso é decisivo. O fugitivo realmente perigoso não é o mais impulsivo. É o que entende ritmo, o que sabe quando os guardas trocam turno, como o espaço se move, onde o controle parece absoluto e onde começa a relaxar. Faíde se tornou inquietante para o Estado francês justamente porque não parecia agir apenas no calor da oportunidade. Ele parecia estudar o sistema por dentro, memorizar sua respiração e atacar na hora em que a prisão ou a polícia ainda acreditavam estar em domínio total da cena. A fuga, para ele, não era só ruptura, era leitura. E é justamente isso que torna criminosos desse tipo tão difíceis de neutralizar. Eles não improvisam apenas sobre o caos, improvisam sobre a rotina. Antes de se tornar o grande nome das fugas espetaculares, Redouane Faïd já era associado ao universo dos assaltos à mão armada, especialmente contra carros fortes e alvos de alta tensão logística. Isso importa porque o assalto profissionalizado exige um tipo específico de mente, exige coordenação, sangue frio, divisão de papéis, estudo de tempo, fuga e improviso sob pressão. Esse tipo de trajetória ajuda a entender por que Faíd parecia tão adaptado a operações rápidas e altamente planejadas. O ambiente do assalto pesado não treina apenas para roubar. Treina para entrar e sair. Treina para cronometrar risco. Treina para pensar em rotas, interrupções, contingência, reação do outro lado. Em certo sentido, o grande tema da vida criminal dele já estava ali desde cedo: como romper uma estrutura e desaparecer antes que ela consiga reagir. A prisão mudaria o cenário, mas não o raciocínio central, só trocaria o alvo. Para muitos criminosos, a prisão representa um corte, um antes e um depois. Para Faíd, ela parece ter funcionado mais como mudança de campo operacional. Em vez de encerrar o jogo, o encarceramento o deslocava para outro tabuleiro. E nesse tabuleiro, o objetivo deixava de ser o dinheiro imediato do assalto e passava a ser algo ainda mais simbólico: escapar do coração do sistema punitivo. É isso que torna sua figura tão perturbadora. Não porque ele tenha sido o único a tentar fugir. Fugas existem desde que existem prisões, mas porque suas evasões pareciam desenhadas para atingir a imagem do Estado. Não bastava sair. Era preciso mostrar que ele conseguira sair de um lugar que, em teoria, deveria representar o monopólio absoluto do controle. Cada fuga de Faíd era, no fundo, uma mensagem política sem ideologia nobre. Vocês não conseguem fechar o circuito. E isso pesa muito mais do que uma evasão comum, porque o Estado aceita que existam criminosos. O que ele não aceita bem é que um criminoso revele que a prisão também é só uma máquina humana. A primeira grande evasão que realmente consolidou o nome de Redouane Faïd no imaginário francês foi a fuga de 2013, da prisão de Sequedin. Ela não foi importante apenas porque deu certo. Foi importante pelo que revelou sobre ele. Houve uso de explosivos para romper portas e uma operação conduzida com velocidade, decisão e foco na quebra dos pontos críticos do confinamento. Esse momento muda completamente a escala da ameaça que ele representava. Até então, Faíd podia ser visto como criminoso grave, reincidente, perigoso. Depois dessa fuga, passa a ser visto como algo pior para o sistema penitenciário. Um homem capaz de transformar a prisão em cenário vulnerável. E quando um preso mostra que entende como quebrar a arquitetura do confinamento, ele deixa de ser apenas um indivíduo perigoso. Vira precedente, vira pesadelo administrativo, vira exemplo do que o Estado teme que outros tentem imitar. O nome Redouane Faïd, a partir dali, já não significava só crime, significava falha estrutural tornada pública. A fuga de 2013 não foi apenas um ato ousado, foi um diagnóstico. Ela mostrou que Faíd entendia algo essencial sobre instituições de segurança. Elas parecem absolutas quando vistas de fora, mas por dentro dependem de sequência, previsibilidade e pontos de estrangulamento. Uma prisão não é só concreto, é rotina, é coordenação, é fluxo. Se você rompe certos nós no momento certo, o sistema inteiro demora segundos preciosos demais para reagir.
E é exatamente aí que Faíd pareceu ser mais forte. Ele não precisava dominar tudo, bastava dominar o instante. Bastava saber onde estava o gargalo, qual porta importava, quanto tempo havia entre o choque inicial e a recomposição do controle. Isso é o que faz sua figura tão inquietante. Ele não parecia enfrentar o sistema como quem ataca uma muralha. Parecia enfrentá-lo como quem já percebeu as rachaduras internas. A prisão, para ele, não era apenas fortaleza, era mecanismo. E mecanismos podem ser interrompidos. Depois da fuga, Faíd acabaria recapturado. Em teoria, esse deveria ser o ponto em que a lenda perde força. O fugitivo é encontrado, preso de novo, e a máquina do Estado restaura a imagem de controle. Só que no caso dele, aconteceu quase o contrário. A recaptura não destruiu o mito, apenas o transformou em intervalo. Isso é muito importante, porque mostra que, naquele momento, Redouine Faíd já tinha deixado de ser apenas um preso específico. Ele se tornara uma narrativa em aberto. Um homem cuja próxima fuga parecia sempre possível na imaginação pública. E quando o nome de alguém passa a carregar essa expectativa, o sistema já perdeu parte do jogo simbólico. A prisão não parece mais final, parece pausa dramática. Faíd já não era apenas um criminoso cercado, era um criminoso que havia ensinado o público a assistir cada novo confinamento como prelúdio de outro ataque ao Estado. E isso é um tipo muito raro de poder simbólico. E então veio a fuga que o tornaria praticamente impossível de esquecer. 2018, prisão de Real. Um helicóptero pousa na área da prisão. Homens armados descem. A operação dura pouquíssimos minutos. Faíd é extraído e levado embora. É difícil exagerar o impacto simbólico dessa cena, porque a fuga de helicóptero parece saída de cinema justamente do tipo de cinema que sempre fascinou Faíd. É o crime já não apenas imitando o filme, mas realizando-o contra a instituição máxima do confinamento. Não é só uma fuga, é uma tomada de espaço. É a verticalidade do Estado sendo violada pelo ar. É a prisão, símbolo de fechamento total, atravessada por uma entrada espetacular que transforma a arquitetura do controle em cenário de humilhação pública. A imagem de um preso sendo retirado por helicóptero do interior de uma prisão francesa fez mais do que chocar. Fez o sistema parecer, por alguns minutos, incrivelmente frágil. E foi justamente essa imagem que colou no imaginário coletivo. O problema da fuga de Real não foi apenas operacional, foi psicológico e político, porque ela atingiu exatamente o ponto em que o Estado gosta de parecer invulnerável: a gestão do espaço fechado. Prisões são vendidas simbolicamente como lugares onde o controle é contínuo, vertical e absoluto. Quando um helicóptero rompe essa imagem em plena luz do dia, a mensagem pública é devastadora. Ela diz que o sistema pode ser estudado, que o perímetro pode ser lido, que as zonas cegas existem, que a rapidez pode esmagar a reação. E pior, que o preso mais famoso por escapar continua sendo o preso que melhor entende como explorar essas brechas. É por isso que Faíd se tornou mais do que um fugitivo bem-sucedido. Ele se transformou em um espelho terrível para a máquina de segurança francesa. Um espelho que repetia, em grande escala, a mesma pergunta: se até esse homem consegue sair assim, o que exatamente significa controle aqui dentro? Outra coisa que torna Faíd diferente é o grau de autoconsciência narrativa que parece ter sobre si mesmo. Ele não age como alguém completamente cego ao efeito público da própria figura. Ao contrário, em muitos momentos parece compreender perfeitamente a potência simbólica do seu nome, da sua imagem e do formato das suas evasões. Isso não significa que tudo fosse teatro vazio. Significa que ele entendia que, no mundo moderno, poder criminal também circula como reputação. E reputação, uma vez fabricada, intimida, seduz, amplia alcance e multiplica impacto. O Estado não persegue apenas um corpo, passa a perseguir uma lenda em fabricação. E essa é uma das razões pelas quais Faíd inquieta tanto. Ele não parecia só querer fugir, parecia querer ser o homem que escapa, o homem que torna a recaptura sempre temporária, o homem que transforma a própria perseguição em elemento da própria identidade.
Nisso, ele foi perigosamente moderno. É claro que ninguém vira o maior fugitivo sozinho. A mídia tem papel enorme nisso. Cada fuga, cada perseguição, cada imagem aérea, cada reconstrução, cada manchete com tom cinematográfico ajudou a elevar Faíd a uma categoria acima do criminoso comum. E essa relação entre criminoso espetacular e mídia é antiga, mas no caso dele funcionou com precisão quase perfeita. As fugas eram visualmente fortes, os métodos memoráveis, o histórico reincidente, o rosto reconhecível, o enredo simples de vender, o homem que sempre volta a desafiar o Estado. Isso é irresistível para jornais, TV e público. O problema é que esse tipo de cobertura cria um efeito perverso. Ao mesmo tempo em que informa, também mitifica. Ao mesmo tempo em que condena, também amplia. Faíd se tornou perigoso não apenas pelas ações concretas, mas porque o sistema mediático ajudou a transformá-lo em personagem de escala nacional. E personagens, uma vez criados, dificilmente voltam a ser apenas homens. É importante não cair no erro oposto e imaginar Faíd como um supercérebro infalível. Não era isso. Nenhum criminoso real é tão limpo quanto a lenda que o cerca. A dependência de cúmplices, risco absurdo, variáveis fora de controle, sorte, timing, improvisação e uma quantidade enorme de chance brutal em qualquer operação desse tipo. O que faz dele uma figura acima da média não é perfeição absoluta. É a combinação rara de planejamento, frieza, entendimento do espetáculo, leitura do sistema e coragem para executar planos de risco extremo. A lenda cresce porque os momentos mais extraordinários apagam, na memória coletiva, o fato de que cada fuga também dependia de fragilidades humanas e do acaso. Isso, porém, não diminui a ameaça. Na verdade, a torna mais real, porque significa que o perigo não vinha de um mito invulnerável, vinha de um homem muito disciplinado operando sobre brechas reais. Talvez o mais interessante em toda a história de Redouane Faíd seja que ela revela algo desconfortável sobre o próprio Estado. Prisões não são símbolos puros de força, são sistemas humanos, e sistemas humanos vivem de rotina, coordenação, disciplina, treinamento, orçamento, arquitetura e tempo de resposta, ou seja, vivem também de fragilidade. Faíd se tornou uma lenda porque pareceu compreender isso de maneira íntima. Cada evasão dele obrigava a França a admitir publicamente que o controle total era, em parte, teatro institucional. Existe controle sim, existe força sim, mas nunca controle puro. Sempre há brecha, sempre há atraso, sempre há ângulo cego. É isso que torna o grande fugitivo tão ofensivo para o Estado. Ele não apenas escapa, ele revela a parte ficcional da autoridade. E, uma vez revelada, essa parte nunca volta a ficar totalmente invisível. Redouane Faíd continua fascinando porque reúne três coisas que raramente aparecem juntas com tanta nitidez: crime, imagem e humilhação institucional. Ele não é só um assaltante violento, não é só um reincidente, não é só um fugitivo. Ele parece ser a figura perfeita para um tempo que transforma tudo em narrativa de confronto entre indivíduo e sistema. Só que no caso dele, essa narrativa é profundamente sombria, porque o homem que encarna a liberdade da fuga não é um rebelde romântico, é um criminoso, e ainda assim, o público é atraído pela cena, pela inteligência da evasão, pela coragem destrutiva, pelo gesto de romper o que parecia fechado. É exatamente nessa contradição que mora a força do mito. Faíd atrai não porque seja moralmente admirável, mas porque materializa uma fantasia muito antiga, a do homem que não aceita grade nenhuma. Então, o que realmente sabemos? Sabemos que Redouane Faíd se tornou uma das figuras criminais mais notórias da França por sua trajetória ligada a assaltos, prisões sucessivas e fugas espetaculares. Sabemos que a evasão de 2013 já o colocou em outra categoria simbólica e que a fuga de 2018, com o helicóptero, consolidou definitivamente sua reputação como o grande fugitivo francês contemporâneo. Sabemos também que sua imagem foi ampliada pela mídia e pelo fascínio público por narrativas de fuga contra o Estado. O resto, a medida exata entre estratégia,
ego, sorte, disciplina e acaso, talvez permaneça justamente onde os grandes mitos criminais sempre permanecem, numa zona em que o homem real e o personagem público nunca se separam completamente. Redouine Faïd continua assombrando a imaginação porque ele parece ter entendido uma coisa antes de quase todo mundo. Fugir não é apenas sair. Fugir é desmoralizar. É mostrar que a parede tem falha, que a porta tem tempo morto, que o controle tem teatro e que o Estado pode ser forçado por alguns minutos a parecer ridículo. Talvez seja por isso que sua história provoca tanta inquietação, porque ela não oferece o conforto de um sistema limpo derrotando o criminoso no final de cada ato. Ela oferece outra coisa, a visão de um homem que estudou o confinamento como se fosse mapa e transformou cada ruptura em mensagem pública. No fim, o maior fugitivo não é o que some para sempre, é o que, cada vez que foge, deixa a mesma pergunta ecoando atrás de si. Se ele conseguiu de novo, quem exatamente estava preso aqui? Estava preso aqui? Estava preso